Você pensa que está completamente informado sobre o fim dos tempos? Prepare-se para algumas revelações impactantes neste vídeo, onde iremos desvendar verdades que muitos optaram por negligenciar. O que estamos prestes a compartilhar vai além da fé convencional. É uma perspectiva que fará com que até os incrédulos mais convictos descubram os 4 sinais inesperados da segunda vinda de Cristo que estão se desdobrando agora. E aqui está a parte mais surpreendente. O que você está prestes a aprender pode transformar sua visão de mundo em questão de segundos. Permaneça conosco e desvende o mistério. O livro que estou discutindo é singular, diferenciando-se de qualquer outra obra de história que você encontrará em bibliotecas públicas. A narrativa da Bíblia abrange desde a criação da Terra até o fim do mundo, abordando um espectro de eventos sem precedentes na literatura histórica. Isso ocorre em parte porque ninguém estava lá no início para testemunhar e documentar, tornando impossível escrever com autoridade sobre o início do nosso mundo. No entanto, permanecemos como os únicos detentores do conhecimento sobre como tudo terminará, e isso é extraordinário. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores apenas para satisfazer sua curiosidade. Foi para prepará-los para o que está prestes a acontecer, para que não sejam pegos de surpresa por seu regresso e não interpretem erroneamente os sinais. Devemos ser agradecidos por Jesus ter compartilhado conosco o que está por vir. Muitas vezes, nosso povo se questiona se estamos vivendo nos últimos dias, mas a Bíblia fala dos últimos momentos, e vivemos nestes dias há 2000 anos. Os últimos dias tiveram início no Pentecostes, onde a primeira profecia do fim dos tempos foi cumprida. Toda geração cristã deve viver em prontidão para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões, com 735 delas distribuídas por 1/4 de seus capítulos. Dessas profecias, 596 já ocorreram e foram cumpridas literalmente, conforme as Escrituras. Isso significa que 81% das profecias bíblicas aconteceram com alguns séculos previstos antes de sua concretização. Não é necessário ter muita fé para acreditar que os 19% restantes também se realizarão. Tornou-se evidente que a Bíblia é precisa em todas as previsões que poderiam ter sido cumpridas até este ponto. A maioria das profecias restantes refere-se ao retorno de Jesus e aos eventos subsequentes. Quantas dessas profecias ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando de perto o que ocorre antes de anteciparmos o regresso do Senhor. Jesus nos instruiu a estar atentos e orar, mas o que precisamos observar exatamente? Não podemos ficar inertes, fixando nosso olhar nas nuvens, aguardando sua aparição. Ele quis dizer que devemos permanecer vigilantes diante dos eventos do mundo e reconhecer os sinais que ele nos concedeu para nos prepararmos. Esses sinais são as profecias. Então, aprofundemo-nos em Mateus capítulo 24, onde os discípulos questionaram Jesus sobre os sinais de sua vinda. Diante dessa pergunta, ele ofereceu uma resposta direta e inequívoca, pela qual podemos expressar nossa gratidão a Deus por sua clareza. No livro do Apocalipse, ele fornece uma resposta mais detalhada e abrangente, mas aqui ele resume os sinais que antecederão sua chegada. Os discípulos aproximaram-se de Jesus particularmente enquanto ele estava assentado no Monte das Oliveiras, Mateus 24, 3:36. Perguntaram: "Diga-nos quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos?" Jesus respondeu: "Não deixe ninguém te enganar. Muitos virão em meu nome, alegando ser o Messias, e enganarão a muitos. Você ouvirá falar de guerras e boatos de guerras, mas não tenha medo. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não chegará imediatamente. A nação se erguerá contra a nação e o reino contra o reino. Ocorrerão fomes e terremotos em diversos lugares, mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto. Então você será detido, perseguido e morto. Será desprezado em todo o mundo por ser meu seguidor. Muitos se desviarão da fé, trairão e se odiarão. Surgirão muitos profetas falsos, enganando numerosas pessoas. O pecado se disseminará por toda parte, e o amor de muitos se esfriará. No entanto, aquele que perseverar até o final será salvo. A boa nova do reino será pregada em todo o mundo, para que todas as nações a ouçam, e então chegará o fim. Chegará o dia em que você verá o que Daniel,
O profeta predisse sobre o objeto sacrificial que causa desolação no lugar santo. Leitor, preste atenção. Então aqueles que estão na Judéia devem fugir para as montanhas. Uma pessoa no telhado não deve descer para tirar algo de casa. Uma pessoa no campo não deve voltar nem para pegar um casaco. Como será difícil para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias. Orem para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois haverá uma tribulação maior do que em qualquer momento desde o início do mundo, e nunca mais será tão intensa. Na verdade, a menos que o período de calamidade seja encurtado, ninguém sobreviverá. Contudo, por causa dos escolhidos de Deus, esse tempo será abreviado. Portanto, se alguém lhe disser, olhe, aqui é o Messias, ou ali está, não acredite, pois surgirão falsos messias e falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Veja, já lhe disse antecipadamente. Portanto, se alguém diz para você, veja, o Messias está no deserto, não se preocupe em ir lá, ou, olhe, ele está escondido aqui, não acredite. Pois assim como o relâmpago que surge do Oriente é visível até mesmo no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que a presença de abutres indica um cadáver próximo, esses sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então, finalmente, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e haverá grande luto entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus mensageiros com um forte toque de trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo, desde os confins da terra até os céus. Agora aprenda a lição da figueira. Assim que seus ramos ficarem tenros e suas folhas brotarem, você saberá que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vir todas essas coisas acontecendo, saiba que seu retorno está muito próximo, à porta. Em verdade, eu lhe digo que esta geração certamente não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Nesta passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro sinal é evidentemente desastres no mundo em diversas formas, como conflitos, escassez alimentar e abalos sísmicos. Esses eventos estão de fato ocorrendo, mas vêm se desenrolando há mais de 2000 anos. Estão se intensificando e, portanto, estamos inquestionavelmente vivendo nesse primeiro sinal. Guerras, boatos de guerras, terremotos e fomes já estão em curso. Jesus adverte para não nos deixarmos enganar, repetindo isso constantemente à medida que nos aproximamos do fim. O perigo reside no engano dentro e fora da igreja. Nesse contexto, ele menciona falsos cristos, falsos messias, indivíduos que exploram o caos de desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos notórios de pessoas que fingem ser salvadores, levando outros a lugares desertos, resultando em tragédias. Por mais que haja falsos cristos alegando ser o prometido redentor de todos os nossos problemas, quanto mais problemas surgem, mais falsos libertadores aparecem. Contudo, conforme Jesus nos aconselha, não devemos ficar alarmados ou preocupados ao ouvirmos sobre uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova escassez emergente. Ele disse algo notável. Esses são eventos dolorosos, mas não são fatais, são dores de parto. Portanto, quando você lê sobre desastres na mídia, essas são as dores que indicam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve transformar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está se dirigindo, não deveríamos ficar alarmados ou desanimados, nem tão preocupados quanto o mundo estará com essas coisas. Os desastres no mundo são as dores de parto de um novo mundo prestes a nascer. Portanto, somos distintos. Temos simpatia por aqueles que sofrem com desastres e esperamos expressar isso em auxílio. Mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos esperançosos, ansiamos pelo nascimento de um novo mundo e por isso não estamos desencorajados ou abatidos por todos os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico,
não ser perturbado, mas até mesmo se alegrar e dizer que todos esses são indícios de algo novo acontecendo. O segundo indício de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro indício. Na igreja, não no mundo, é o segundo indício de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo. O segundo são as mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro indício em 3 partes: guerras, terremotos e fomes, ele também divide o segundo indício em 3 partes: tudo o que ocorre dentro da igreja. O primeiro é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste indício seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor de muitos esfriará, pois toda a igreja está sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, partirão sob o fardo da perseguição universal. Seu amor esfriará. Este é um sinal muito desanimador. A grande surpresa na terceira parte do indício é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. Na terceira parte do indício, o evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus está insinuando. Os falsos profetas podem ser uma grande fonte de exceção em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas quando não há paz. Eles pregam a paz em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto. Eles dizem que está tudo bem. Isso não vai ocorrer agora. O conselho de Jesus é persistir e não ceder a esses falsos profetas. Aqueles que perseverarem até o fim serão resgatados. Quando este indício se manifesta, quando todos os aspectos da igreja são menosprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus a todos os cristãos. Por que deveria ser assim? A resposta é: o joio e o trigo crescem juntos, e à medida que se aproximam da maturidade plena, a tensão entre eles aumenta. Portanto, é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente. Portanto, haverá ódio. O mundo não é nosso lar. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que o ódio pode surgir. Assim como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio para si mesmo. João 15:19 diz que se você pertencesse ao mundo, ele te amaria como se fosse dele. Você não pertence ao mundo, mas eu escolhi você fora do mundo. É por isso que o mundo te odeia. Não é agradável ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitado. Nesta passagem, Jesus se refere às profecias de Daniel. E há um personagem nas profecias de Daniel, referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o problema? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se declara Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua própria. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que será centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o local sagrado. Então, Jesus afirma que o quarto indício de sua vinda ocorrerá imediatamente após isso, e então saberemos quando ele virá e estaremos preparados. Quando este indício aparecer, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada. O sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões sobre isso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus se enrolarão como um pergaminho. Todas as estrelas no céu serão dissolvidas, e os céus rolarão juntos como um pergaminho. Todas as estrelas cairão como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. Isso é que os cristãos exclamarão que o sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar. Logo antes que isso aconteça, Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho do relâmpago que marca seu retorno. Então, ele volta nas nuvens para o planeta Terra e nós o encontramos. Não nos encontramos em um estádio terrestre, pois não há nenhum grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós o encontramos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, saiba que ele está às portas prestes a entrar, ele diz.
Então Jesus faz uma afirmação muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se extraviaram. Ele diz: aprenda esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas aparecerem, você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você notar todos esses eventos acontecendo, você saberá que estamos lá. Agora, a analogia da figueira não é uma alegoria. É uma analogia direta baseada em experiências cotidianas, como Jesus costumava usar em seus ensinamentos. Quando você vê a figueira fazendo isso, diz que o verão está chegando, e assim será quando você notar esses 4 sinais. Infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como uma alegoria. Exploramos juntos alguns sinais surpreendentes, mas há muito mais para descobrir. Inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas revelações. Compartilhe esse conhecimento, curta e comente para nos ajudar a aumentar nossa comunidade. Junte-se a nós nesta jornada contínua de descoberta e mistério. Até o próximo vídeo.